Pai do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Está começando a nossa Escola Bíblica Online. E a proposta é comentar algo sobre os obreiros de valor, aqueles que fazem o serviço, que trabalham para o Senhor na sua casa. Começamos com o cooperador, depois falamos sobre o auxiliar, o diácono e o presbítero. E agora estamos comentando as funções, os ministérios pessoais de Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo, Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E hoje vamos comentar sobre o evangelista, onde esse termo, além de Efésios 4 e 11, aparece também em Atos capítulo 21, versículo 8, quando Lucas relata que estava ali junto com Paulo depois da sua terceira viagem missionária, o evangelista Felipe. E aparece também em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, quando Paulo diz para Timóteo fazer a obra de um evangelista. Então o evangelista é aquele que anuncia o evangelho, aquele que prega o evangelho. O que é evangelho? Evangelho significa boa notícia, boa nova. Que boa notícia é essa? É sobre Jesus Cristo e a salvação. Como está lá em Marcos capítulo 15, versículo 16, que Jesus diz para os apóstolos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar é anunciar, é divulgar, é proclamar o evangelho. Então o evangelista é aquele que proclama o evangelho, isto é, a salvação através de Cristo Jesus. Ele ganha almas para Cristo. Então todos nós somos evangelistas? De certa forma, sim, todos somos pregadores do Evangelho, todos estamos anunciando o Evangelho. Mas, segundo nós citamos já Efésios 4 e 11, Deus, o Senhor Jesus, deu para o ministério as cinco funções ali: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pessoas que Deus separou já na eternidade para essa tão importante missão. Como o versículo diz, Ele mesmo deu, isso é, apontando para Cristo, a responsabilidade e o privilégio que Ele escolheu pessoas para fazer esta obra. E Ele mesmo deu, esse deu quer dizer o quê? Ele conferiu, Ele colocou, a ideia é Cristo trazendo algo na mão para fazer a sua obra. Isto é, Ele deu para essas pessoas essa importante e maravilhosa missão. E o texto de Efésios 4 e 11 diz para que são essas pessoas, esses ministérios pessoais: para aperfeiçoamento dos santos para a obra, edificação do corpo de Cristo, ter a mesma unidade de fé, conhecer a Cristo mais profundamente, para isso eles se tornarem, esses cristãos, mais maduros, não inconstantes como uma criança, para não serem levados mais por qualquer vento de doutrina. Isso é, qualquer doutrina que pareça que é de Deus, mas não é, falada por pessoas enganadoras. Então, o evangelista, juntamente com o apóstolo, o profeta, o pastor e o mestre, ele tem esta função em prol do reino de Deus. Mas, como falamos semana passada, das características naturais, espirituais e ministeriais do profeta, o evangelista também tem essas três características muito bem definidas. As características naturais do evangelista, isso é, que é da sua própria natureza, a pessoa que foi escolhida na eternidade por Deus para fazer essa tão importante missão, esta obra do evangelista, as características naturais dele, a sua própria natureza. Ele não consegue ficar sempre no mesmo lugar. Tem que estar sempre viajando, tem que estar sempre de um lugar para outro. Ele está sempre no meio de várias pessoas e faz amizade muito fácil. E ele consegue começar uma conversa com estranhos de uma maneira muito tranquila. É sempre bem recebido pelas pessoas. Consegue se envolver com qualquer assunto mesmo sem ter conhecimento. E ele fica triste quando ouve falar de uma pessoa que faleceu, mesmo não tendo conhecimento dela. A preocupação dele sobre aquela pessoa. E se é alguém conhecido que ele sabe que está doente, ele procura fazer o máximo para estar visitando ela. Essas são as características naturais, a natureza do evangelista. Agora tem as características ministeriais e as características espirituais dele. Mas para falar disso, vamos tomar o texto que nós citamos antes de Atos capítulo 21, versículo 8. Quando Paulo está ali, depois da sua terceira viagem missionária,
e o texto diz que está ali Felipe, o evangelista, que era 1, 2, 7. Que 7 são esses? São lá de Atos capítulo 6, versículos 1 a 6, onde os apóstolos não tinham mais como atender toda a multidão no alimento cotidiano, isso é, servir as mesas. Então eles pedem para o povo escolher 7 homens que sejam idôneos, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. E um desses 7 escolhidos é Felipe. Então é Felipe para fazer um trabalho de diácono. Mas veja bem, ele está ali servindo fielmente ao Senhor como diácono, mas a sua chamada é evangelista. Por isso, depois da morte de Estevão, houve uma intensa perseguição ali aos cristãos. E muitos foram dispersos, e para onde eles iam, eles saíam pregando o evangelho. E Felipe foi para Samaria, e lá ele pregava Jesus Cristo, lá ele pregava o evangelho, fazia a obra de um evangelista. E sabe o que acontecia? As multidões prestavam atenção no que ele dizia, porque viam o que ele fazia. E o que ele fazia? Eram sinais milagrosos. Espíritos imundos eram expulsos, paralíticos e coxos eram curados. Então os sinais chamavam a atenção para o povo vinha até Felipe, onde Felipe pregava o evangelho para aquele povo. Então assim nós podemos entender as características ministeriais do evangelista. Por exemplo, ele não nasceu, Deus não colocou ele nesta terra para cuidar de congregação, para cuidar de denominação. Ele pode até ficar um tempo cuidando. A sua facilidade não é cuidar de uma congregação, a sua facilidade é abrir um trabalho. E ele visita e coopera em muitas congregações, em muitos lugares. Vive em um lugar para outro pregando a palavra. E também prega ao ar livre, prega para as pessoas que estão ao seu redor. E quando ele está no culto, ele sempre presta atenção nos visitantes. Se as pessoas estão ali visitando, se já são salvas ou não. E ele sempre procura fazer contato com elas depois da reunião. O que ele faz? Ele tenta pegar o contato para uma posterior visita. Tamanho o seu interesse pelas almas. Por isso também para as reuniões ele sempre procura trazer alguém. Ele sempre está convidando alguém. E ele sempre encabeça os movimentos evangelísticos, as missões. E ele está sempre ali cooperando nas missões, e ele tem estratégias tremendas para ganhar almas, e a sua mensagem é a mensagem de salvação, é o principal foco dele. Ele pode até pregar uma mensagem de ensino, mas o seu forte é a mensagem de salvação. Essas são as características ministeriais do evangelista. Okay? Ele trabalha a porta da igreja para fora, enquanto o pastor trabalha da porta da igreja para dentro, o evangelista trabalha da porta da igreja para fora. Agora as características espirituais dele. Ele está sempre sendo impulsionado ao Espírito Santo para ganhar almas para Cristo. O Espírito Santo move o coração dele. O Espírito Santo coloca paixão no coração dele pelas almas. E como eu disse antes, ele prega a mensagem de salvação. E a sua mensagem de salvação, ela é muito simples, ela não é uma mensagem muito profunda, mas ela é direta e ela vai direto ao coração do pecador. Eu posso falar, Jesus te ama, e pode acontecer alguma coisa na vida da pessoa. Agora o evangelista que tem a chamada para ganhar almas, quando ele fala simplesmente Jesus te ama, aquilo vai poderosamente no coração da pessoa, porque é a chamada dele, é a característica espiritual dele. E como nós temos os 9 dons do Espírito Santo, que são para toda a igreja do Senhor, mas tem os dons que são mais latentes e mais fortes na vida daqueles que têm um chamado como evangelista, que são o dom de revelação, que é o dom da palavra de conhecimento, o dom da cura e o dom de maravilhas. Tudo isso para quê? Para chamar a atenção das pessoas para a mensagem que vai ser pregada. Veja o exemplo que eu citei antes de Felipe. Ele foi para Samaria, pregou o evangelho para as pessoas que estavam ali prestando atenção. Como que ele atraiu a atenção? Através dos sinais, através dos milagres. E o evangelista tem esse muito forte, os dons de cura, os dons de maravilha, a palavra de revelação, em algum momento a palavra da profecia pode ser muito forte usado pelo evangelista para ganhar aquela alma. Então tudo na vida dele aponta para ganhar alma para Cristo.
O evangelista, com todo respeito, não é simplesmente um cargo denominacional onde ele fica ali antes de ser pastor e depois de ser presbítero. Não, é muito mais do que isso, é muito mais profundo, é muito mais forte. É um homem escolhido pelo próprio Deus na eternidade para ganhar almas para o reino de Deus. Então você que tem o chamado de evangelista, a paixão pelas almas vai te consumir, mas isso é bênção, porque você vai ter o privilégio de falar simplesmente para uma pessoa: Jesus te ama, e aquilo vai mover a vida dele, aquilo vai entrar no coração dele poderosamente, e ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai orar por cura, e curas maravilhosas vão acontecer. Deus vai revelar coisas tremendas para você ser usado em prol do reino. Para quê? Para ganhar almas, porque essa é a grande função do evangelista: ganhar almas para o reino de Cristo. Amém? Glória a Deus, né? Aí está a função do evangelista, o grande chamado para ganhar almas. Amém? Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, por ter acompanhado até aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, ok? Até domingo que vem, quando estaremos falando sobre uma função muito importante na casa do Senhor, o pastor. Vai ser muito legal, vai ser muito bom. Espero você lá. Deus abençoe a todos. Tchau.